Hoje vamos falar um pouco sobre inteligência artificial na área jurídica. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do advogado Luiz Cláudio Alemã, que também foi membro do Conselho Nacional de Justiça como conselheiro e ouvidor, né, Luiz Cláudio? E atua na área jurídica aqui em Vitória. Luiz Cláudio, a gente tem recebido algumas informações sobre a presença cada vez maior da tecnologia nos processos judiciais. O importante é ter em mente que o Poder Judiciário está buscando tecnologia para resolver o acúmulo de processos. São mais de 79 milhões de processos acumulados que estão sem julgamento. Sim. Nós tivemos aí no passado, em 2013, quando eu assumi a Comissão de Tecnologia e Informação do Conselho Federal da OAB, nós tivemos uma luta para melhorar o processo judicial eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. E o que mais me impressionou, que em 2014, nós montamos e organizamos uma coletânea sobre o processo judicial eletrônico, mas a inteligência artificial não aparecia. E em 2015, já membro do Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos uma apresentação de um sistema de inteligência artificial. E aquilo me deixou bastante impressionado, porque ela apareceu. De 2013 a 2014, nós não tínhamos ela no radar. Sim. Em 2015, ela já estava aparecendo. É muito rápido. É muito processo. rápido. Nós chamamos isso de tecnologia disruptiva. Sim. E hoje ela já é uma realidade. Até que a inteligência artificial ela ainda não é uma ameaça. Sim. Ela ainda está como se fosse um jovem, uma criança ainda aprendendo. Sim. Mas eu posso lhe garantir que na área jurídica, principalmente para a advocacia, nós temos um problema. Porque a inteligência artificial hoje ela trabalha em cima de bancos de dados. Os algoritmos buscando informações, já se consegue montar algumas peças, alguns pareceres, você consegue fazer algumas pesquisas bem aprofundadas. Você pode dar um exemplo? Você hoje consegue, através de um sistema, você consegue mapear no Brasil inteiro a sentença de um juiz lá no Amapá em determinada matéria. Você consegue saber qual é o pensamento dele sobre determinada matéria. Você consegue fazer um due diligence muito rápido. Antigamente você precisava pedir advogados correspondentes nos estados para levantar a situação de uma empresa, você está comprando um imóvel, seu cliente está comprando um imóvel, você tinha que pedir a um colega no estado, em outro estado, para ir ao cartório distribuidor e pedir uma certidão, para saber se aquele imóvel que você ou seu cliente está comprando tem alguma dívida, tem alguma penhora ou tem algum problema. E agora? Agora você tem sistemas que lhe permitem fazer essa due diligence em segundos. E com isso, você tem associado a inteligência artificial, ela ainda não é uma ameaça, mas ela vai se transformar num problema para a advocacia, porque ela vem associada aos meios de resolução extrajudiciais de conflitos, a arbitragem, conciliação, mediação, e um novo instrumento criado pelo novo CPC, que se chama incidentes de demandas repetitivas. Ou seja, ela vai atacar, no primeiro momento, aqueles processos que são repetitivos, aqueles processos que são feitos Ctrl-C, Ctrl-V, que não tem tanta complexidade. Sim. A área penal ainda está um pouco fora dessa situação, porque a área penal ela não tem possibilidade de se repetir uma peça. Você pegar e fazer uma ação em massa, que a gente chama de advocacia de massa ou ações repetitivas. Não é ter medo da máquina, não é ter medo da tecnologia. Nós temos que trabalhar com a tecnologia. Eu sempre digo que nós não podemos lutar contra a máquina, nós temos que trabalhar com a máquina. Mas para isso nós precisamos treinar os advogados. Os advogados têm que ter esse conhecimento. A área jurídica ela é muito conservadora. E os debates são muito incipientes. Eu participei desse debate no Conselho Nacional de Justiça interno, só para os conselheiros, em 2015.
Em fevereiro de 2017, eu fui convidado para debater num evento no Superior Tribunal de Justiça, discutindo a inteligência artificial e a possibilidade de uso pelo Poder Judiciário. O Judiciário já está debatendo. Sim. E a OAB ainda não está discutindo isso. Pode ser até um caminho para o Poder Judiciário ser mais célere, certamente mais será. Eficiente, né? Certamente será. Os dados que nós temos, por exemplo, nós temos 1.100.000 advogados registrados na ordem. Nós temos um orçamento do Poder Judiciário em 79 bilhões de reais. Nós temos 70 milhões aproximadamente de processos estocados que não têm ainda uma decisão, que não foram concluídos. Nós temos, criados por lei, 22 mil vagas de magistrados, mas hoje efetivamente ocupando essas vagas nós temos 17 mil advogados e são 91 tribunais ou 92 tribunais dentro dos segmentos da justiça militar, justiça estadual, justiça federal, justiça trabalhista. E esse é um universo tão grande, que certamente não ficará fora da inteligência artificial. Porque eu digo sempre, mão de obra é custo continuado. Basta ver que desses 79 bilhões de reais que é o orçamento do Judiciário, praticamente 80% está comprometido com folha de salário, folha de pagamento. E mão de obra é custo continuado. Se você investe num sistema, e esse sistema certamente vai tirar a mão de obra, mas ele tem payback, ou seja, o custo dele vai ser diluído ao longo da utilização, porque você vai ter economia com isso. Inclusive, os custos com o Poder Judiciário do Brasil têm sido muito questionados agora no momento, principalmente que enfrentamos crises, né? Crises econômicas, as pessoas começam a ver 1,7%, parece-me, ou 1,8% do PIB que é investido no Poder Judiciário, comparativamente com outros países, como os Estados Unidos, é 0,7%. A nossa realidade é outra, o nosso conceito é de litígio. O maior litigante é o poder público. No Superior Tribunal de Justiça, 33% dos processos que lá estão tramitando representa o cidadão contra o cidadão. Sim. O restante é o cidadão contra o poder público e vice-versa. O poder público descobriu que ajuizar ou negar direitos ao cidadão, vamos dizer, negar direitos e garantias do cidadão, sai mais barato, porque o processo vai se alongar o tempo. Sim. Ao invés de garantir o direito do cidadão. Então, o poder público usa o poder judiciário. E isso encarece a máquina. O senhor tinha colocado também que o judiciário ainda não aderiu totalmente aos processos eletrônicos, né? O uso de papel ainda acontece em boa parte do judiciário. Nós tivemos problemas de gestão na condução dessa mudança de cultura do papel para o digital. Isso aconteceu logo na implantação do processo judicial eletrônico no CNJ, que seria unificador. Hoje nós temos 46 Sim. sistemas, mas eu posso dar como exemplo o estado do Paraná. O estado do Paraná hoje praticamente trabalha 100% digital. Os advogados entenderam a sistemática e hoje o Paraná é um exemplo. Isso facilita, inclusive, a agilidade da justiça. Bastante. O sistema é muito mais rápido, os processos já chegam na mesa do magistrado, tem economia de mão de obra, economia de papel. Agora, o sistema tem que ser bom para todos, não pode ser bom para quem desenvolveu. Sim. Essa é uma luta da OAB, é uma luta nossa para que os sistemas sejam melhorados e que o diálogo seja franqueado, porque a maior informação para a melhoria do sistema está com o usuário. O desenvolvedor do sistema que se fecha e que vira as costas para o usuário, que é o advogado, Sim. ele não está desenvolvendo o sistema, ele está desenvolvendo alguma coisa. Mas não é um sistema. O sistema tem que ser bom para todos, não para quem desenvolve. Então essa foi a grande luta nossa e continua da OAB para que os sistemas de processo eletrônico sejam sempre melhorados, que os advogados possam dar opinião naquilo que pode melhorar, são as funções que devem acontecer, até para você ter usabilidade e acessibilidade, porque agora ainda, inclusive isso, grande parte desses sistemas são fechados.
eles não permitem que as pessoas com deficiência possam ter acesso, principalmente os deficientes visuais. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já para a nossa entrevista com o Dr. Alemã.